Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Está no ar mais um episódio do Recado Poético. Espero que vocês gostem. Este podcast é só para maiores de 18 anos. A Dama do Metrô, capítulo 11. Impaciente, esperava. Tinha que esperar. Impusera isso a si mesma. Enquanto não tivesse um nome, não se mexeria. Que escolhesse um nome decente, pois não podia viver sem uma identidade. Estava cansada de ser tratada como ela, ainda que chará de Ella Fitzgerald, uma excelente cantora jazzística. Mas ela não tem voz, não tem o charme das grandes damas do jazz. Não queria ser apontada principalmente pelos homens como simplesmente ela. Precisava de um nome, por isso esperava. Sabia que vários nomes foram cogitados, talvez mais de 10. Deveria conter sua impaciência e aguardar. Com isso, perdia muitas aventuras que poderia usufruir nesse momento. Quem esperou até aqui pode esperar mais um pouco, não é o que dizem? Ser apontada como uma ninguém, uma sem nome, vê se pode. Será que esse escritor tolo tem o direito de, sem mais nem menos, tomar posse de uma pessoa, colocá-la numa determinada situação, fazer o que bem entender com ela e não lhe dar o nome? Não, claro que não. Tudo bem, ele pode até definir os meus movimentos, meus sentimentos, criar a situação que quiser, colocar-me onde for. O que não pode é me deixar sem nome. Que droga de escritor é ele que pensa que é? Olhou as horas. Decidiu que não falaria mais nada. Como estava de licença por mais uma semana, resolveu tomar um bom banho, pegar um filme na locadora, fazer pipoca e confortavelmente assistir ao filme. Não perderia seu bom humor por causa desse escritorzinho. Ele que fosse a merda. Diário de um Centur, caderno 1.11. As pessoas parecem distantes, não sei por que razão. Talvez seja apenas impressão errada. A impressão que dá é que eu estorvo, incomodo. Espero estar errado. Por outro lado, nada digo. Deixo o tempo passar enquanto esse sentimento cresce, me corrói. Contudo, sinto diferença, um resfriamento. Percebo que com os outros o relacionamento é mais aberto, mais cordial, mais amigo, mais quente, mais sincero. Não posso pedir nada se nada dou, se estou acomodado nesta situação, o que não é. Sei que sou acomodado, não sou um lutador como qualquer um. Se por acaso que pode estar próximo eu tomar uma atitude, sair dessa situação, para onde irei? Meu subconsciente me diz que isso é inveja por ver a espontaneidade, a cordialidade como os outros são tratados. Será? Quero agradecer às pessoas que me têm escrito e, aos poucos, responderei uma a um. Se você não me escreveu, escreva para
lucas47sp@hotmail.com. Aguardo o seu contato. Obrigado. Satisfeito, estava se sentindo satisfeito. E isso se dava por ter tomado a decisão de não ter ido à noite de autógrafo ao qual fora convidado. Sabia que se fosse, iria ficar deslocado num ambiente e que não era a sua praia, onde não tinha conhecidos. Nesses lugares, praticamente ficava sem jeito, sem saber o que fazer com as mãos, com os braços, para onde olhar, o que dizer, enfim, perdido. Portanto, não estava arrependido. Quem se arrepende sofre duas vezes, além de ser um fraco. Não tomara uma atitude presunçosa, sabia disso, e muito menos atrevida. Achava que fora uma atitude adulta, mesmo que pudesse parecer cômoda, que não quisesse sair de sua cômoda burguesia. Não era nada disso. Portanto, estufou o peito confiante, se alegrando por estar onde estava e vivo. Pensando dessa maneira, entrou no quarto, deitou-se nu e se enfiou por baixo do lençol, sendo que minutos depois jogou de lado o amarfanhado lençol para ligar o ventilador por causa do calor. De nada adiantou, continuava rolando na insônia de um lado para o outro. Sem perceber, os lábios se moveram num mantra sofrível, monótono, tediosamente vazio de som e conteúdo, até que conseguiu cair numa modorra, imaginando-se nos braços de alguém que o levava ao paraíso dos prazeres inimagináveis. Deitado, sem saber onde, deliciava-se com doces beijos melosamente ásperos. Amedrontado, sacudiu a cabeça e com a mão empurrou com violência a cabeça do Timbó, que se afastou ganindo por ser expulso do seu delicioso prazer em lamber a cara do dono. Resignado, levantou-se do chão, pois caíra sem saber da cama. Desligou o ventilador e, embaixo do chuveiro, deixou a água massagear o corpo, se enxugou, se vestiu, tomou café com leite acompanhado de torradas e se preparou para se aventurar mais uma vez no dia que amanhecia esplendorosamente. Pastorelli. Meu nome é Claire. Como se escreve na revista de modas, Claire. E com isso, com essa apresentação dela, ela conquistou o pessoal naquele sábado de rascunhos poéticos. Com a sua vivacidade, sua simpatia, sua alegria e principalmente com a sua memória, pois ela declamava de memória, sem ler, sem nada. E um sábado, assim como quando o Roça Nova se apresentava no Rascunhos Poéticos, ela me presenteou com um CD do grupo. E pegou e leu um poema meu umas duas, três vezes, e no sarau ela declamou o poema sem ler. Ela tem uma memória estupenda, muito excelente. Eu vou ler aqui como é que fala? Um texto que eu, que eu encontrei no site Instituto de Longevidade. Diz assim: aos 89 anos, Claire Feliz Regina domina plateias com poemas eróticos. Ela tem alegria no nome. Talvez isso explica a comoção que causa quando entra em um sarau. Mesmo quando não faz parte, oficialmente,
da lista de poetas que vão se apresentar, acaba sendo convidada para ler seus textos, que são, por assim dizer, bastante ousados para uma mulher de 89 anos. 89 anos. Claire Feliz Regina escreve poemas eróticos. Muitas coisas mudaram em sua vida depois que se aposentou. Pode-se dizer, na verdade, que houve praticamente uma inversão de etapas. A garota que nasceu em Campo Grande em 1928 e se mudou para Bauru aos 17 anos, virou escritora da selva paulistana aos 79. Ela mora atualmente em São Paulo. Antes da fase, entre parênteses, selvagem, houve a vida interiorana de casamento, filhas e o trabalho burocrático de funcionária pública na Receita Federal, especializada em imposto de pessoa física. A cronologia de Claire é outra, por assim dizer. Os parcos recursos familiares fizeram com que tivesse que trabalhar desde a adolescência. E foi só aos 30, idade sacramentada no universo feminino por Balzac, que entrou na Receita como escriturária, já vivendo em São Paulo. Aos 37, foi estudar economia. Aos 50, foi promovida a auditora fiscal. Quem a vê declamando poemas eróticos como, entre parênteses, o marido, em saraus temáticos como o realizado pela revista Libertinagem, não imagina que a poeta enfrentou dilemas e bloqueios amorosos na vida, na própria vida. Entre parênteses, antes ele fazia sexo demorado, cheio de preliminares. Reclamou-me a vizinha. Virou poeta de haikai. Agora só quer dar uma rapidinha. Fecha aspas. A autora do verso, como antes ele fazia sexo demorado, cheio de preliminares, reclamou a vizinha, virou poeta de haikai, agora só quer dar uma rapidinha, não sucumbiu aos galanteios de um pretendente mais novo depois que enviou. Não soube lidar com a diferença de idade, conta. Desse impasse, ocorrido há cerca de 30 anos, nasceu seu primeiro poema. A desinibida e quase performática Claire, que arranca aplausos em suas apresentações, se especializou em romper burocracias da maturidade, para lidar com os próprios medos e a timidez que alguns jurariam que nunca esteve por ali. Quando resolveu dedicar seus dias à escrita, primeira intenção era escrever um livro sobre como incrementar a vida familiar e amorosa. Criança, tampe os ouvidos. Não deixa de ser esse o uso que ela dá às palavras, só que de forma muito mais espontânea e emotiva. Há poetas que buscam um linguajar rebuscado e que, no fim das contas, não dizem coisa alguma, afirma ela. Eu escrevo com o sentimento, com o coração. E é essa pulsão sensitiva ou sentimental que acaba ditando os caminhos que trilha. A primeira vez que leu em público foi casual, em um recital da atriz Elisa Lucinda. Claire foi convidada para declamar um poema e, inesperadamente, precisou quebrar ali de improviso sua vergonha diante da plateia. Em um arroubo de bom humor, pediu às crianças presentes que tapassem os ouvidos. Ao final da leitura, foi aplaudidíssima. Fiz uma poesia brincando. Leram e gostaram. Fiz outras,
Fiz outras, disseram que era lindo tudo o que eu escrevia, e eu acreditei. Em 2008, a autora de poemas eróticos foi eleita personagem do ano pelo boletim Mais São Paulo da rádio CBN, então comandada pelo jornalista Gilberto de Mistein. É ele quem assina a orelha do livro dela, Meu Jeito de Falar, lançado em 2014 pela, pela editora Patois, com nomes de autógrafos da Casa das Rosas, em São Paulo. Por sinal, não é só o jeito de falar a razão de sucesso de Claire. Mais que isso, seu brilho está mesmo na ousadia de viver, como se tudo de fato pudesse ser enfrentado com rimas lúdicas. Todas as dores amansadas por um olhar que enxerga ao redor somente uma grande brincadeira, mas com uma lucidez afiada. Ou como, em suas próprias palavras, fiz uma poesia brincando. Leram e gostaram. Fiz outras, disseram que era linda e tudo o que eu escrevia e eu acreditei. Leia também Sarau do Gato, reúne gerações através da poesia. Compartilhe com seus amigos. O Instituto de Longevidade, EMAG, é uma organização sem fins lucrativos, mantida pelo Grupo Mongeral, Aegon. Nosso propósito é ajudar o cidadão brasileiro a garantir sua longevidade financeira em todas as fases da vida. Para isso, oferecemos conteúdos e serviços que orientam o público a ganhar mais, gastar bem, poupar certo, investir melhor e proteger o capital. Recado Poético é uma produção independente cujo roteiro, texto, pesquisa e apresentação é de Pastorelli. Corpo Morto de Meu Pai, de Wesley Correia. Sobre o corpo morto de meu pai, os lapsos desintegraram e a consciência se elevou diáfana na tarde de um domingo sem fim. Tão imorredouro era o corpo sem vida, tão farto o sangue na carne insepulta, que nem o fluxo do soro estancava no íntimo das veias jazidas, nem a bexiga morta deixava de mijar. Tão esfuziante era o corpo morto, na rubra intimidade a aprodescer, que as paixões mais assombrosas do mundo desejaram nele se abrigar. Suplantado o indefinível hiato político, o preço do gás, o vigor dos verbos guardados, o ranger das portas, o cão mudo com fome, as provas do amor, superadas a lágrima e o riso, o presságio, o sintoma da beleza distante e o como vai, e a fulgurar na manhã vulgar, somente a humanidade incauta que exalou do corpo morto do meu pai e é o que é para sempre. A Língua, de Clariana Santana. A boca em tom de barro, as mãos perdidas no tempo, um par de seios tão lindos que um dia eu esbarrei, não sei e não saberei o que poderia ter sido se não houvesse o gemido que um dia eu provoquei. Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó
ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Meu povo, meu poema, de Ferreira Goulart. Meu povo e meu poema crescem juntos como cresce no fruto a árvore nova. No povo, meu poema vai nascendo como no canavial nasce verde o açúcar. No povo, meu poema está maduro como o sol na garganta do futuro. Meu povo, em meu poema se reflete como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo, seu poema que devolvo, menos como quem canta do que planta. E aqui termina mais um episódio do Recado Poético. Espero que vocês tenham gostado e escrevam para lucas47sp@hotmail.com. E obrigado e até o próximo